Falta menos de uma semana para a VUNESP e você ainda não tem ideia de como proceder estrategicamente na elaboração da redação? Então, se essa é sua dor, se essa é sua angústia, se liga no vídeo de hoje que eu trouxe uma estratégia bacaninha para você utilizar nesta redação. Fala, gente linda! Beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E peço no começo desse vídeo, já de antemão, para que você compartilhe o nosso conteúdo, para que você curta bastante e para que também você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Isso ajuda demais a gente mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E é muito importante você se inscrever, porque olha só esse dado interessante que a gente conseguiu extrair aqui do YouTube. Mais de 90% do pessoal que consome o nosso conteúdo não é inscrito. Então, peço gentilmente para que você se inscreva, afinal de contas a gente produz conteúdo de qualidade para você, pensando na sua melhora e na sua evolução na redação. Então dá aquela forcinha pra gente, valeu? Dito isso, vamos para o que realmente nos interessa. Você vai prestar a Unesp neste final de semana e ainda tem poucas ideias e poucas estratégias acerca de como desenvolver uma boa dissertação na VUNESP. Então vem cá. Eu trouxe para vocês um projeto de texto estratégico, um esqueminha que funciona para que você possa construir uma boa redação na VUNESP, tendo em vista as características específicas desta banca, que, claro, diferenciam bastante em relação às construções que você faz no Enem. Editor, sobe para mim um esqueminha, o meu projeto de texto, para que vocês possam ter uma ideia um pouco mais clara da distribuição de informações em cada um dos parágrafos. Veja aí o que vocês têm na tela. Vocês têm uma estrutura a partir de 4 parágrafos. Então eu penso sempre numa dissertação VUNESP feita a partir dessa estruturação geral, 4 parágrafos. Um para a introdução, os 2 intermediários, obviamente, para o seu desenvolvimento, e o quarto para a sua conclusão. No primeiro parágrafo, que é a nossa introdução, olha só como eu faço a divisão estratégica. Eu utilizo 3 períodos, cada um com uma função específica, e eu também escolhi fazer, nesse caso, um método dedutivo. Pô, professor, o que é esse método dedutivo? É uma estrutura de introdução em que eu vou do aspecto mais genérico para o específico, afunilando o mesmo e chegando ao ponto, ao conteúdo que eu quero realmente trabalhar nos meus parágrafos de desenvolvimento, do geral para o específico. E nesse sentido, o meu primeiro período é chamado de contextualização, em que eu vou dar uma ideia mais geral, mais genérica para o meu corretor, leitor, acerca do teor que eu vou abordar no meu texto. Já o segundo período é um instante em que eu insiro propriamente a problematização com as palavras-chave do meu tema de redação e também com a tese, a depender, claro, da proposta. E no terceiro período eu estabeleço aquilo que a gente chama de proposição, que nada mais é do que a antecipação daquilo que eu pretendo trabalhar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, ou seja, nos meus parágrafos de desenvolvimento. Vale lembrar que a minha projeção desse projeto de texto aqui é de um projeto que é estratégico e também é muito previsível, em que eu deixo claro, desde a minha introdução, o meu posicionamento acerca daquele problema que vai ser abordado pela banca VUNESP, assim como também eu deixo claro aquilo que eu pretendo elaborar ao longo dos meus parágrafos de desenvolvimento. Já no desenvolvimento 1 e 2, basicamente é a mesma estrutura. São 4 períodos, cada período com uma função específica, em que no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, no D1 no caso, ou o segundo parágrafo em geral, eu tenho um tópico frasal, que é o meu período inicial. Para quem não se recorda, tópico frasal nada mais é do que uma sentença inicial que delimita o conteúdo que vai ser abordado naquele parágrafo especificamente. Na sequência, eu insiro um repertório muito bem alinhado com um tema a ser discutido naquele parágrafo especificamente, nada de fazer com o Enem. No terceiro período, eu insiro uma argumentação propriamente, que nada mais é do que a análise desse repertório alinhada ao conteúdo que eu pretendo trabalhar neste parágrafo especificamente. E no quarto período, o fechamento com a retomada no meu tópico frasal das informações que eu trouxe no tópico frasal. Já no desenvolvimento 2, no meu terceiro parágrafo geral, a única coisa que de fato vai ser alterada é a estratégia para o último período, que no caso eu escolhi fazer uma comprovação. Pô, professor, posso fazer também um fechamento por meio da retomada do tópico frasal?
Pode, mas eu particularmente prefiro trazer uma comprovação, porque por meio dessa comprovação eu deixo mais do que nunca patente que de fato a minha argumentação tem um crivo baseado na realidade e torna minha argumentação persuasiva do jeito que a banca VUNESP tanto gosta. Já em relação ao quarto e último parágrafo, correspondendo à minha conclusão, veja que eu também vou dividir em 3 períodos e eu vou utilizar aquele método de conclusão por síntese, ou seja, nada de inserir o que é uma intervenção. Pera aí, professor, mas eu não posso colocar uma intervenção na VUNESP? Você até pode, só que isso não é muito recomendado, você vai perder tempo fazendo isso, e até que ponto é necessário perder tempo e recrutar linhas a mais na conclusão, se você pode utilizar essas linhas a mais efetivamente num ótimo desenvolvimento para criar uma persuasão de acordo com a banca VUNESP, de acordo com o que ela gosta de fato, tá? Então, a sugestão é fazer uma conclusão sem intervenção por meio da síntese, que nada mais é do que uma síntese, um resumo mesmo do que você trabalhou ao longo dos seus outros parágrafos. E nesse caso, a gente vai dividir essa conclusão em 3 períodos distintos. Um para a retomada da tese do problema, o segundo para a síntese dos argumentos que foram apresentados no decorrer de D1 e D2, e por último, o fechamento com uma chave de ouro, com uma frase de efeito que arremate definitivamente esse texto e que você também dê um ar de criatividade se você conseguir assim estabelecer, beleza? Bom, gente linda, visto esse esqueminha bem bacaninha que você acabou de observar, que pode ser utilizado em qualquer macroestrutura de desenvolvimento de uma redação VUNESP, veja que a gente vai trazer um modelinho para vocês. Esse modelinho é fundamental para você entender a aplicação dessa estrutura e assim você conseguir proceder de maneira estratégica no dia de prova. Então, editor, sobe para mim o meu primeiro parágrafo, a minha introdução para esse modelinho. Vale lembrar que, nesse caso, a gente não está trabalhando com uma proposta da banca oficial. Eu trouxe esse tema que está disponível na nossa plataforma e que, inclusive, você pode acessá-la para ter um treinamento em cima desse tema também, beleza? Eu não vou trazer aqui os textos motivadores, só a comanda, que é o seguinte: o repertório de um indivíduo limita a sua percepção? O questionamento trazido por esse tema é em relação à questão da capacidade cognitiva, crítica, reflexiva. Se o indivíduo ele tem uma delimitação de repertório, de mundo, de conhecimento, de experiências, isso vai delimitar a sua percepção de mundo também, a sua capacidade crítica? Então é esse o grande questionamento que essa proposta nos traz. E no meu posicionamento, no meu entender, de acordo com esse modelo que eu coloco aqui, eu acho que sim. Vamos ver a nossa introdução agora? Olha só a nossa legenda. Lembra sempre de utilizar a legenda como uma referência para você se localizar em relação às partes e às estruturas que a gente está colocando aqui. Vamos ler comigo. Na atual conjuntura, percebe-se uma ampliação de debates, nem sempre saudáveis, possibilitado pela revolução tecnológica e pela criação de novas ferramentas de comunicação. Veja que eu dei uma visão ampla. Não especifiquei diretamente o problema ainda nesse caso. Então esse é um método chamado dedutivo, do maior para o específico, do geral para o mais específico, tá? E olha só, eu contextualizei a situação atual do Brasil, contextualizei a situação não só do Brasil, mundial, mas eu dei uma ideia, um parecer geral do que a gente vai tratar nesse texto. E aí eu vou afunilando. Vamos lá para o segundo período em que eu vou trazer de fato o meu problema e também a tese, ou seja, a minha posição diante desse questionamento da comanda de redação. Com isso, tornou-se nítido, seja nos diálogos, seja na condução do acirramento dos discursos, que o conhecimento de mundo delimita o entendimento dos indivíduos. Veja que eu deixei claro em minha posição que sim, que o repertório, o conhecimento de mundo delimita isso, a gente consegue perceber no diálogo, na questão da troca de informações que a gente estabelece, e certamente tem uma relação direta com o que a gente colocou no primeiro período, que se refere ao cenário também de internet, de redes sociais, tudo bem? E na sequência, depois que eu fiz essa problematização e inserir a minha tese, eu vou inserir a minha proposição, que é justamente o quê? Aquilo que eu pretendo previsivelmente trazer no desenvolvimento 1 e 2. Vamos ver comigo. Nesse sentido, é importante discutir melhor essa situação a partir da análise acerca da falta de instrução formal, como um dos fatores determinantes para também a falta de percepção de mundo, e também sobre a contribuição do campo ideológico como fator determinante para limitar o conhecimento de mundo, o conhecimento da percepção a falta dessa percepção de mundo, beleza? Então vamos lá agora para o desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, veja que eu começo já com o meu conectivo, né? E na sequência, em vermelho,
pode ver pela legendinha, pode confirmar que eu tenho o nosso tópico frasal que recapitula aquilo que a gente colocou na proposição lá na nossa introdução. Olha aqui, tudo muito estratégico, tudo muito bem pensado, beleza? De início, percebe-se que o cenário da crise educacional faz com que haja uma perda significativa de oportunização de uma formação reflexiva mais ampla. De acordo, veja que na sequência em azul a gente insere o quê? O nosso repertório. De acordo com o pedagogo Paulo Freire, o sistema educacional brasileiro é pautado numa metodologia bancária, em que os conteúdos são ministrados de modo mecânico e abstrato, com o propósito de apenas transmitir informações aos estudantes, sem se preocupar com uma formação crítica. Isso é uma percepção trazida pelos estudos desse pedagogo ao longo de toda a sua carreira como pedagogo, como profissional da área da educação. Ele fala muito dessa questão, né, de a nossa educação ser bancária, de a nossa educação tradicionalmente não formar cidadãos críticos e capazes de entender reflexivamente o mundo em que se encontram. Isso também, segundo ele, faz parte de um projeto de Estado mesmo, que faz com que esse indivíduo se torne uma massa de manobra. E é isso que a gente vai falar na sequência no nosso processo de argumentação, que nada mais é do que a análise desse repertório associado àquilo que a gente delimitou já no tópico frasal. Vamos lá na sequência. Certamente que essa situação ainda se perpetua, o que faz com que não exista uma preocupação efetiva na constituição de seres pensantes, haja vista até mesmo a existência de um projeto de Estado que visa a manutenção de uma massa acrítica, que se sujeite a uma fácil manipulação, o que justifica o sucateamento da educação ao longo dos anos, ou seja, pela falta de interesse de Estado, pelo interesse de manipulação fácil daquela massa de manobra. Então a gente sabe que há um consequente sucateamento da educação ao longo dos anos. Então veja que a gente analisou o quê? O repertório associado à questão delimitativa do tópico frasal. Tudo muito bem relacionado, tudo bem? Agora a gente vai para o último período para fazer o fechamento em roxo. Logo, não é de se estranhar que a falta de conhecimento venha limitar a percepção de grande parte da população. Então, existe sim a limitação. Eu estou reforçando a minha tese, que, claro, vai ao encontro daquilo que eu delimitei no tópico frasal em vermelho deste parágrafo. Infelizmente, fadada a uma percepção pouco reflexiva. Então isso é muito importante também colocar alguma expressão ou outra opinativa, como infelizmente que a gente coloca aqui, que demarca muito a sua percepção autoral, beleza? Faça isso em um momento ou outro da sua redação também. Na sequência nós temos o desenvolvimento 2, que já começa aí com conectivo. Lembra de utilizar esses conectivos, porque eles são muito relevantes, muito importantes para estabelecer uma conexão de um parágrafo para outro, e a VUNESP vai com certeza cobrar muito isso de você, a questão estrutural, a questão coesiva, a questão da progressão de ideias. Bora lá fazer a leitura em vermelho do nosso tópico frasal. Além disso, vê-se que a polarização ideológica no campo político, deflagrada nos últimos anos, acentuou a limitação das percepções dos brasileiros. Perceba que eu estou tendo o cuidado de trazer uma conjuntura contemporânea. Lembra que a VUNESP gosta muito desse alinhamento mesmo, da análise reflexiva acerca da atual conjuntura. Isso mostra para a banca que você tem um discernimento, você sabe do que está acontecendo, beleza? Tem um caráter crítico, então, seu texto. Na sequência, vamos ver o nosso repertório. De acordo com a filósofa Djamila Ribeiro, o recrudescimento dos discursos de ódio catalisados pela internet, lembra que eu fiz alusão a isso na nossa introdução, propiciou o isolamento das pessoas em grupos, sem que haja um amplo diálogo entre as diversas esferas da sociedade. Ou seja, o isolamento, a questão das bolhas sociais, bolhas ideológicas, e o pessoal entra em embate ao invés de dialogar, né, para ver os pontos positivos de um discurso ou outro, tudo bem? Nesse sentido, olha só a análise desse repertório. Nesse sentido, com as bolhas ideológicas, é claro que o intercâmbio de informações é restringido. E, naturalmente, um viés político assumido por uns faz com que determinados setores não aceitem informações distintas das suas. Ou seja, não existe o diálogo, não existe um contraponto, não existe uma soma de informações que permita uma formação maior, mais ampla do senso crítico. Ou seja, o repertório de indivíduo, assim como a carga ideológica a que ele se encontra, na qual ele se encontra, faz com que ele tenha uma percepção de mundo limitada. Veja que interessante isso, e de fato isso acontece, não é mesmo? Quando a gente tem um viés ideológico, um posicionamento, uma verdade pré-concebida, nós não percebemos o outro lado, nós nos limitamos a defender o nosso e muitas vezes até atacamos o outro lado para defender o nosso posicionamento, por mais que a gente possa, inclusive, estar errado, né, desse determinado posicionamento. Por isso que existe esse recrudescimento nas redes sociais, né? Na sequência, veja que eu trouxe a estratégia diferente de inserir uma comprovação para fechar o parágrafo. E essa comprovação
tem que ter uma particularidade que é se alinhar com a situação conjuntural do Brasil, com a percepção de leitura de mundo reflexiva trazida por outro repertório, inclusive, tá? Vamos lá então fazer essa leitura. Vale lembrar que, de novo, isso é um modelo de redação que eu estou passando para você. Não deve ser entendido como uma posição política que a Corrija-me assume, tudo bem? Isso é importante para deixar claro para vocês e não criar dissabores, beleza? Vamos lá então estudar. Esse processo ficou patente no período posterior às eleições de 2022, visto que, mesmo com a identificação de índices de melhora econômica na atual gestão, o setor ideologicamente mais à direita cria narrativas que descredibilizam dados estatísticos que corroboram a melhora, como no caso da queda da taxa de desemprego. Então veja que, por mais que haja uma redução significativa da taxa de desemprego, um viés ideológico mais à direita não tem essa percepção e vem de uma outra narrativa. Isso por quê? Porque eu vou fazer de tudo de acordo com esse viés ideológico, de acordo com essa bolha em que me encontro, para não ter uma percepção do outro lado, para não admitir o outro lado. Então veja que a questão do viés político, a questão da percepção política, do viés ideológico, faz com que eu também tenha uma delimitação da percepção e eu reduza o meu repertório, consequentemente, eu não tenho uma visão mais macroscópica. Veja que esse tema é realmente muito relevante, bem crítico, e eu, se fosse você, estudaria um pouquinho mais desse assunto. Se você faz parte da nossa equipe, se você já é um nosso aluno, vai lá, treine essa redação, que certamente é uma boa pedida para você. Bom, fechando o nosso texto com a nossa conclusão agora. Veja que nós dividimos em 3 períodos. Não é necessário, sempre martelo nessa tecla para você não fazer besteira. Não é necessário uma intervenção. Professor, eu quero fazer, eu tenho ânsia por fazer intervenção, eu só consigo fazer uma redação com intervenção. Bom, se é o seu caso, faz. Mas saiba que a VUNESP não pede e muitos dos temas que ela constrói não vão exigir coerentemente a construção de uma intervenção. Beleza? Então fica já dada essa sugestão, essa dica importante para você e não vá dizer que eu não avisei. Na conclusão, dividida em 3 períodos, olha o que nós temos aí. Nós temos uma primeira situação de retomada do problema, retomada da tese em vermelho. Desse modo, nosso conectivo, observa-se que o repertório de indivíduo de fato limita o seu campo de visão. Eu nada mais fiz do que retomar a tese que a gente colocou lá na nossa introdução no segundo período. Vamos para a síntese dos argumentos que foram apresentados ao longo do desenvolvimento. Isso se faz presente por conta da falta de formação educacional crítica, assim como pela polarização ideológica dos últimos anos. Veja que eu resumi mesmo o D1 e D2. Agora, para fechar o texto, eu tento encerrar por meio de um recrutamento de uma frase de efeito, um fechamento mais criativo. Aqui, nesse momento, eu posso alçar voo de uma criatividade um pouco maior, posso me valer de alguma estrutura metafórica, mas cuidado para fazer isso na medida, beleza? Ah, professor, mas como eu sei que isso vai ser feito na medida? Por meio de treinamento, por meio de uma correção que nós possamos entregar para você, com o intuito de orientar sobre aquilo que é adequado e não. Então, basta escrever para corrija-me, beleza? E se você ainda não escreve, lembra, acessa a nossa plataforma, o link está na descrição desse vídeo, ainda dá tempo de você treinar. Vamos lá então na sequência, para finalizar. Porém, há de se ressaltar que, independente da posição ocupada, todos os seres humanos sempre terão uma percepção limitada, tal como afirmava Fernando Pessoa, segundo o qual, metaforicamente, os indivíduos são do tamanho que enxergam, ou seja, os indivíduos se limitam pela percepção de sua visão, independentemente de quem é o indivíduo. Todos nós temos uma percepção limitada de acordo com a nossa experiência de mundo. Isso é inevitável. Alguns mais, outros menos, tudo bem? Gente linda, chegamos ao final dessa aula, desse conteúdo, e espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha sido esclarecedor como uma estratégia viável para você utilizar no dia de prova, lembrando que falta menos de uma semana e é muito desesperador quando a gente acaba não tendo ideia do que fazer. Então, se ainda restou alguma dúvida, não deixe de colocar aqui urgentemente nos comentários para que eu possa responder e garantir que haja um retorno positivo para que você possa fazer uma boa redação. Gente linda, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, bons estudos e até a próxima aula!